E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, estamos aí em mais uma aula de Laboratório de Introdução à Ciência e Computação 1. Eu sou o Leonardo e hoje a gente vai falar sobre structs, né? Que é isso? São estruturas de dados, né? Então, uma struct é um grupo de elementos de dados agrupados com o mesmo nome, né? É uma estrutura de dados, daí que vem de struct, de structure, né? De data structure. Esses elementos dos dados, né? Os dados que compõem uma structure são chamados de membros. Então são os membros de uma struct, esses dados. Eles podem ter diferentes tipos, né? Inteiro, float, char, outra structure a gente vai ver aqui, e diferentes tamanhos, né? Pode ser um cara só, pode ser um vetor, pode ser várias combinações, né? Eles são muito úteis para a gente representar uma informação complexa de uma maneira organizada. Então, um exemplo assim, antes da gente começar, mas imagina que vocês querem representar os dados de um estudante que vocês querem colocar no banco de dados de vocês, né? Imagina se para cada estudante eu tivesse que ter um vetor com o número USP dele, o número de registro dele, né? O nome, a idade, tipo um vetor para cada atributo e aí eu ter que ligar o índice deles para cada um e tal e ter que ficar manuseando isso. Dá muito trabalho. A Struct surgiu para evitar esse tipo de coisa. Então você faz uma struct estudante e aí essa struct tem todos os dados que o estudante tem, então só precisa de um vetor de structs ali do tipo estudante, você sabe que todos os structs do índice 0 são do mesmo cara, né, do mesmo estudante, da mesma estudante, né. Então isso ajuda muito. A gente vai ver vários exemplos para tentar ter ideia legal. Qual é a sintaxe de uma struct? Você declara ela como uma struct, né, a palavra-chave struct, o nome daquela struct que ela vai ter, o nome do tipo, né, digamos assim, a tag interna, digamos assim, né, dela. Aí você faz uma chave, né? Dentro dessa chave você coloca o tipo do membro, então, por exemplo, int, float, char, double, e o nome dele, então o nome de uma variável mesmo, então é int, número, char, nome com 20 caracteres, né? Float, nota, pode ser alguma coisa assim. Quantos você quiser, tá? Colocar aqui entre as chaves. Fica à vontade para colocar quantas variáveis precisar. E no fim você coloca os nomes das variáveis. Então você pode declarar, por exemplo, aluno 1, aluno 2, aluno 3, né? Você pode colocar várias variáveis separadas por vírgulas aqui, que cada uma dessas variáveis é desse tipo, dessa struct, esse tipo dessa struct, e tem esses dados aqui, todas elas, todos vão ter os mesmos elementos. E pertencer à mesma struct, né? Com o nome que você definiu aqui, tá? O nome tipo é o nome do tipo da struct. O nome das variáveis pode ser um conjunto de identificadores válidos para as variáveis que pertencem ao tipo da struct. E as chaves, dentro delas, né, estão as listas dos membros dos dados, né? Cada um com um tipo de identificador válido e o nome, né? Então, por exemplo, struct produto, né? Tem um inteiro que é o peso dele, tem um double que é o preço, e aí eu tenho três variáveis desse tipo da struct, que são a banana, a maçã, a banana e o melão, né? Então eu tenho dessa struct aqui, então a banana é uma variável que é do tipo struct, né? O tipo produto, certo? Que é uma struct, e aí a maçã vai ter um peso e vai ter um preço. A banana vai ser outro produto, certo? Uma variável do tipo produto, que é uma struct, então, e aí ela vai ter então um dado, né? Um elemento peso e um elemento preço, certo? Então, a gente vai declarar uma struct de nome product. A struct possui dois membros, peso e preço. Cada um tem um tipo, né? Int e float. Essa declaração cria um novo tipo, product, vira um tipo de dado, como se fosse um int. Também agora você tem o product, int, float, product, né? Tem as três variáveis, apple, banana e melon, né? Então, maçã, banana e melão. Mas a gente pode declarar variáveis de outro jeito. A gente pode fazer a struct aqui sem a parte do nome da variável no fim, certo? Então, struct, product, int, weight, double price, sem mudar nada aqui, só que não vai ter a declaração das variáveis aqui, ó, tá? E aí a gente fala struct, product, apple, struct, product, banana, vírgula, melon, como se fosse um int, né? Só que tem que fazer a declaração completa, struct, product, e aí o nome da variável, em vez de ser só um int peso, né? Por exemplo, agora struct, product, apple, struct, outra coisa, né? Sei lá, fruit, alguma coisa assim. Você tem que especificar como é struct antes do nome específico da struct. Então, tudo isso daqui tem que ser replicado,
para o compilador entender que você está falando que é essa struct específica, tá? Uma vez que o product é declarado, ele pode ser usado como tipo comum, desde que seja colocada a palavra-chave struct. Em C++ é possível declarar variáveis sem o uso da palavra-chave struct, tá? Então não confunde, se vocês estiverem olhando, por exemplo, o site do C++, alguns exemplos ficam em C++, então fica confuso às vezes, mas não confundam. Tirar a palavra struct atrás é em C++, em C não, tá? Existe um jeito de fazer isso em C que a gente vai ver mais pra frente, que é o typedef, e mais pro final a gente vai ver. Então, uma vez criada uma variável do tipo struct, é possível acessar diretamente os membros, e isso é muito importante. Como que eu vou acessar o peso e o preço dela? Então, para isso é só colocar um pontinho aqui, entre o nome da variável membro. Então, na maçã ali, né, apple.weight, apple.price. Na banana, a mesma coisa, banana.weight, banana.price. Pro melão, a mesma coisa, melon.weight, melon.price. Beleza? Colocou o ponto, você está falando, olha, estou acessando o membro x da minha variável do tipo struct y, tá? Então vamos dar um exemplo aqui com os nossos mangás. Então vamos lá. A gente vai ter então os includes, padrões, né? stdio, stdlib, string, porque a gente vai imprimir coisa, vai acessar algumas coisas de malloc e tal. Que a gente vai ter aqui uma struct do tipo mangá. Às vezes, tá? Essa convenção varia um pouco, tal, mas assim, geralmente a gente coloca o nome da struct underline t para falar que é um tipo de dado específico. Cada um fez um jeito, assim, eu nunca consegui achar um consenso muito grande sobre nomenclatura de struct. Eu gosto de assim porque fica claro que eu estou falando de um tipo que eu defini agora, um struct, tá? Mas tem variações, beleza? O meu mangá, né? O meu tipo de dado mangá, ele vai ter então um título, que é uma string de até 30 caracteres, e um ano, que é o ano que ele lançou, tá? Eu só coloquei as informações para não ficar muito pesado o exemplo. Aí eu vou ter tipo o meu mangá e o seu mangá, tá? A gente vai ter duas variáveis, então a variável do meu mangá, o mine, e o seu mangá, o yours, beleza? Eu vou ter uma função print mangá, então perceba que eu fiz a declaração só do cabeçalho, né, o header da função, para eu poder especificá-la depois, só para facilitar. Uma ótima prática a gente definir os cabeçalhos, né? Eu falei na aula de função, mas é muito útil fazer isso, tá? Então void print mangá, e eu sei que eu vou passar uma struct de mangá para ele, que o nome da variável dessa struct mangá vai ser mangá, tá? Então, isso aqui é bem importante. Para passar structs em funções, struct mangá t como se fosse declarar uma variável mesmo, né? Porque eu estou passando como parâmetro. E passar como parâmetro é basicamente declarar que eu vou ter uma variável daquele tipo. Beleza, pessoal? Eu vou ter uma main aqui, né? Que eu vou fazer, então? Eu vou pegar e falar assim, olha, o título do meu mangá vai ser One Piece, certo? Então, mine.title, né? Eu estou chamando o título do meu mangá, estou passando strcopy para inicializar ele com o valor que eu quiser aqui, sem precisar me preocupar se foi inicializado ou não, tá? Então, vou chamar de One Piece. E eu vou falar que o ano da minha, então, mine.year do meu mangá é 97, né? O ano que ele foi lançado. Aí, eu vou declarar, então, um outro título, né? Diferente, certo? Mais uma nova variável, porque eu tinha o mine yours, eu vou declarar uma outra. Então, a gente pode declarar a variável assim, que nem eu mostrei nos slides. Struct, mangate, order. Eu vou chamar de Yu Hakusho 1990. Eu posso inicializar structs assim, tá? Por isso que eu deixei isso aqui pra vocês, ó. Se eu passar na ordem que elas foram declaradas aqui, primeiro o título, que é um char de 30 caracteres, e depois um ano, que é um int. Se eu passar na ordem exata, eu preciso passar na ordem exata, eu consigo inicializar, tá? Eu posso já passar direto sem precisar acessar os valores um por um, tá? Eu consigo fazer isso, tá? Então, esses dois jeitos aqui eu posso inicializar uma struct diferente. Depende do compilador, tá? Eu também conseguiria fazer parte a parte, mas esses dois são garantidos que pode funcionar de boa em qualquer tipo de compilação, tá? Eu também posso, obviamente, ler as entradas e colocar como uma entrada normal. Então, eu vou ler aqui pro yours, né, o seu mangá, eu vou ler um %s, uma string, e colocar no lugar do título, e eu vou ler um inteiro e colocar no ano. Então, a regra do e-comercial vale, né, passar o endereço ou não. Uma string eu não preciso passar o endereço da string, porque a variável que armazena a string já é o endereço para a primeira posição da string.
E o inteiro, eu preciso passar o endereço do inteiro, porque a variável é só o valor do inteiro. Eu preciso passar o endereço para o scanf modificar lá dentro, tá? E aí eu vou imprimir os 3 mangás. O meu, que é o One Piece 97. O seu, que é o que eu vou digitar aqui alguma coisa. E o outro, que é o Yu Yu Hakusho de 1990, tá? Então, print mangá. Eu vou imprimir o título do mangá e o ano do mangá. É isso, né? Então, como eu falei, a passagem de parâmetro de uma struct é a declaração da variável dela, como qualquer outra variável, né? Eu passaria int idade. Aqui eu falo struct mangá underline t, que é o tipo da struct mangá, né? Assim como eu declarei uma variável aqui. Então, se eu rodar isso daqui, galera, vamos digitar Bleach 1900. Boa pergunta, quando saiu Bleach? Acho que foi 2000, alguma coisinha, eu não lembro. Vou colocar aqui, eu não lembro da data certa. Mas ó, então o meu mangá tá. Opa! Eita! Bugou a tela aqui. Isso. O meu mangá tá aqui. O mangá do Bleach tá aqui. E o Yu Hakusho, que é o Other, também tá aqui. Né? Então, percebam que as duas declarações diferentes foram válidas. Eu também consigo ler. Os elementos da struct, né, são variáveis normais. Tá? Eu só preciso lembrar de colocar o ponto e falar, olha, este elemento da struct x vai receber esse valor, esse elemento da struct y vai receber aquele valor, né? Mas tirando isso, tirando o fato que eles pertencem a uma estrutura complexa de dados e que com isso eu consigo abstrair os meus dados, né? Então, o grande valor da struct é que eu consigo abstrair os dados, eu consigo criar um dado complexo. Imagina se eu tivesse um ponteiro de ponteiro para os títulos e aí um vetor de anos, e aí eu teria que ficar falando, olha, o ano 0 e o título 0 tem que pertencer ao mesmo mangá, o ano 1 e o título 1 tem que pertencer ao outro. Imagina que complicação, né? Com struct, não. Com struct eu falo, olha, o meu mangá tem essas duas variáveis, e aí eu sei que o mangá meu, o mangá seu, o mangá de fulano, o mangá de ciclana, tipo, todos eles têm que ter essas duas variáveis, e aí cada um vai cuidar da sua, né? Então eu garanto essa integridade dos dados, né? Eu garanto que os dados vão ser sempre falando do mesmo conceito, né, da mesma coisa, porque eu tô abstraindo, pode ser qualquer coisa, pode ser um mangá, pode ser uma fruta, que eu falei, pode ser um produto, pode ser uma pessoa, um dado cadastral num banco de dados, assim, qualquer coisa, né, um filme na Netflix, por exemplo, se eu fizesse em cena Netflix, todos os dados do filme estariam numa struct de filme, por exemplo, né, então isso é muito importante, a struct, né, você consegue melhorar muito a sua qualidade de vida como programador usando uma struct para abstrair os dados e agrupar eles certinhos e garantir que você não vai fazer nenhuma besteira e eles estão todos agrupados corretamente. E facilita muito na abstração do código, né? É meio complicado no começo, galera. Eu tô dando esse intervalo só para falar dessas coisas, mas quando você se acostuma com o conceito struct, você começa a programar de um jeito muito mais fácil de identificar erro, de identificar problema, porque vira tudo conceitos abstratos, tudo structs, né? E aí você vai só usando aquelas estruturas mais complexas, falando, esse cara aqui tem que receber um filme, esse cara aqui tem que receber um livro, esse cara aqui tem que receber alguma outra coisa e tal. E aí, o que tá naquela coisa tá ótimo, você só precisa usar aquilo, né? Você não precisa ficar passando muito dado, você não precisa ficar muito preocupado com struct, ou um vetor, essas coisas, né? Então, vamos prosseguir. Então a variável yours.here é um inteiro, yours.name é uma string, são válidos. Além disso, as variáveis mine e yours são por si só também variáveis, né, do tipo mangá underline t. Por isso é possível passá-las como argumentos de função, verificar o tamanho, entre outras coisas. Tá? É possível inicializar uma struct com o uso de chaves, passando os valores na ordem exata da declaração dos argumentos, que eu mostrei para vocês. Né? Então primeiro tinha o nome, depois o ano. Como as structs são tipos de dados, elas também podem ser usadas como tipos de vetores, né? O nosso segundo exemplo aqui. Então, eu vou pegar o nosso segundo exemplo, que é basicamente a mesma coisa, só que em vez de eu falar o meu mangá ou o seu mangá, eu vou criar um vetor aqui de mangá struct, a mesma struct, tá? Eu não mudei nada, só que agora em vez de o que eu estava fazendo antes aqui, né? Mine e yours, aqui, ó, eu tô falando mangá 2. Eu tenho um vetor com 2 mangás. Como se fosse um vetor de qualquer outra variável, tá, galera? Pode fazer alocação dinâmica, que nem a gente vai ver. Eu declaro tamanho, como quiser, tá? É um vetor normal de variáveis. Aí o que eu vou fazer é que agora o mangá 0, né? Eu coloco o valor aqui, Hunter x Hunter 1998, e o outro eu digito, né? Aqui o mangá. E aí eu vou imprimir os dois.
como um vetor mesmo, né? Chamo para imprimir o mangá 0, chamo para imprimir o mangá 1, sai do vetor, retorna depois, beleza? É a mesma coisa, né? Inclusive eu fiz a brincadeira aqui, usando a strcomp, só para vocês verem que eu consigo acessar com uma string normal, chamar a função da string, né? Quando ele tenta imprimir o Hunter x Hunter, ele olha e fala, você quis dizer hiato versus hiato, né? Senão, ele imprime normal o mangá. Pra quem não sabe essa brincadeira, que o mangá de Hunter x Hunter faz 2, 3 anos que não lança, e o autor faz isso sempre e some. Era só uma piadinha, mas pra mostrar pra vocês o uso de funções normais da biblioteca de string aqui nas structs, né? Então eu vou digitar 2 mangás, sei lá, Dragon Ball, eu preciso digitar tudo junto, senão ele vai pegar errado, né? E o ano de Dragon Ball, sei lá, Dragon Ball foi lançado em 1990. Eu chuto que é 90. É muito velho, mas não lembro agora. Aí aqui, ó, ele pega manga title, Hunter x Hunter, e fala, você quis dizer hiato versus hiato. E aí lançou no ano 98. Aí Dragon Ball lançou em 1990. Eu não lembro a data exata, perdão, galera. Mas dá pra usar como vetor, funciona normal, tá, pessoal? Voltando pros slides. Então, são os tipos, dá pra passar como um argumento. E também é possível fazer ponteiro de struct, tá? Então as operações seguem o mesmo princípio de qualquer outra variável, existe uma diferença. Para acessar os valores de uma variável do ponteiro de struct, a gente pode usar uma setinha, né? Existe esse operador que é feito para isso, que é a seta no lugar de ponto. Ele substitui, então, eu falar, olha, pega o valor deste meu ponteiro de struct e aí, pegando o valor dele, acessa a variável value, tá? Porque você precisa colocar entre parênteses para acessar o valor do ponteiro da struct para acessar o valor do elemento. Ao invés disso, você pode colocar seta, tá? Então, os trechos são equivalentes. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Mais um exemplo. Então, ó, a mesma struct do mangá, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um mangá por variável e um ponteiro de mangá. Eu vou falar que o ponteiro de mangá recebe o endereço da variável do mangá, certo? E aí eu uso aqui, ó, a setinha, né? Eu vou usar a setinha aqui, falo, olha, strcopy pmangá seta title, ou seja, pega a variável title que está no valor dentro do endereço do meu ponteiro de mangá, né? Então, ele pega primeiro o ponteiro de mangá, acessa o valor daquele endereço, por quê? O ponteiro de mangá está apontando para o endereço. Dentro desse endereço eu vou ter a minha struct. E aí sim eu quero o title da minha struct, não do meu ponteiro, certo? Então você está endereçando especificamente aquele title. Porque a struct funciona como um vetor, né, um bloco de código na memória. Então eu preciso acessar onde que está esse bloco na memória com os dados para poder acessar o title, para poder acessar o vetor, né? O year, que é o outro valor. Porém, ele é equivalente a fazer isso. Tanto que eu deixei aqui comentado, né? O asterisco do ponteiro, entre parênteses, eu preciso colocar entre parênteses para falar, acessa o valor dentro deste ponteiro, e aí depois de acessar o valor dentro do ponteiro, pega e procura pelo ano da struct, tá? Então eles são equivalentes. Blitz saiu em 2001, quase acertei, olha só, errei por um ano. Então são equivalentes, tá? A mesma coisa, eu vou rodar o exemplo, o print é igual ao do outro, eu vou rodar e ele vai imprimir os dados de Bleach, ó. Você viu? Nome do Bleach, ano de lançamento 2001. Eu vou descomentar essas duas partes aqui para vocês verem, né, pessoal? Que se eu inverter e acessar o ano pela seta e o nome com um asterisco entre parênteses, né, e depois o ponto, vai dar na mesma. Certo? O dado ainda é válido, ainda funciona, tá? Então, são equivalentes as duas estruturas. A seta ajuda muito mais na compreensão, né, e a gente acessar mais rápido as coisas, tá? O operador seta não é a mesma coisa que asterisco ponteiro de mangá ponto título, tá? Porque esse é a mesma coisa que, olha, pega o ponteiro, pega a variável título do ponteiro e aí acessa o que está dentro dela, tá?
Os dois aqui, no caso, acessariam o valor apontado pelo ponteiro hipotético title da estrutura pmangá. Mas o title não é do tipo ponteiro, número 1. E segundo, que se eu só acessar assim o pmangá, ele vai pegar a variável que está guardando o endereço. A variável que está guardando o endereço, nesse caso, no nosso exemplo, não é uma struct, né? É um ponteiro para uma struct. Então tem esses dois problemas, que o title não é um ponteiro e que o pmangá não é um valor, uma variável em si, é um ponteiro para uma variável, né? Então muito cuidado nisso, confunde muito, é muito importante vocês tomarem cuidado nessa diferença, tá? O asterisco seta não é isso. O asterisco seta é isso, tá? E a gente pode fazer structs aninhadas também, então, uma struct que é uma variável de outra struct, no caso, né? Com isso é possível criar diversos tipos complexos de dados com uma organização de código muito melhor. Então, por exemplo, a gente pode criar vamos pensar alguma coisa legal de exemplo. A gente pode criar uma struct de filme, por exemplo, né? E aí o filme tem atores. E aí o ator em si é uma struct, né? Em vez de eu pegar e, por exemplo, eu vou ter um filme. O filme tem que ter o nome do filme, tem que ter o nome do lançamento, tem que ter o diretor, tem que ter o produtor, etc. Né? Um monte de pessoas. E aí pessoas, putz, o que define pessoa? Pessoa é uma coisa complicada, eu vou colocar só um nome, eu posso colocar um nome e o ano de nascimento, eu posso colocar um nome, o ano de nascimento e o cargo da pessoa, né? E aí eu posso criar então uma struct de pessoa, por exemplo, e aí a struct da pessoa tem o nome, tem o ano de nascimento e o cargo dela, né? Uma string, né? Com o cargo, eu digito o cargo dela. E aí no meu filme eu poderia ter então o nome do filme, o ano de lançamento do filme, e aí um vetor de struct de pessoas, as pessoas que trabalharam no filme. Né? Então eu consigo representar um dado bem complexo com duas structs, por exemplo, e de um jeito abstrato, lógico, né, que faz muito sentido. Então vou mostrar aqui para vocês um exemplo usando os mangás que a gente estava usando antes. A struct da struct, né? O que acontece? Eu vou ter meu mangá, só que eu vou ter um anime, né? Tipo, o mangá vira um anime, né? Então o que acontece? Eu vou ter uma struct de anime. O meu anime tem um mangá que deu origem a ele. Ele pode ser, por exemplo, vazio, caso, sei lá, seja um anime original. Eu vou ter o estúdio que produziu o anime, né? E aí eu vou ter o ano de lançamento do anime, que é diferente, 99,9% das vezes, do ano de lançamento do mangá, né? Então, eu tenho uma struct nova. Então, struct anime T, né, tal, que eu vou ter uma variável anime. Eu já declarei que vai ter uma variável anime aqui, assim como vai ter uma variável mangá aqui, né? E o que eu tô falando é que o anime tem um mangá, tem um estúdio e tem um ano, né? São 3 variáveis, sendo que uma das variáveis é uma struct. Então eu estou aninhando structs aqui, né? Eu vou ter um print mangá e um print anime, certo? Só mostrando as funções antes. O print mangá a gente está acostumado, o título e o ano. O print anime, olha só o que eu faço. Eu passo um anime, mas eu falo, olha, printa o mangá, passando o mangá daquele anime, e eu imprimo o estúdio do anime e o ano do anime, né? Então percebam, galera, antes até de eu falar como inicializar isso ou não, vamos focar nessas estruturas, nessa organização de código, né? Olha só como a gente enxugou o código com o uso de struct e de funções, né? Primeiro, a gente tem o struct de mangá que já facilita a gente falar, existe algo no meu código, na minha lógica, no meu programa, que tem um título e tem um nome e um ano que estão sempre associados e que toda vez que eu chamar mangá eu sei que ele vai ter um título, ele vai ter um ano e que ele é uma coisa só, então eu não preciso ter um vetor de inteiro e um vetor de ponteiros de string, né, um vetor de strings, que é um char asterisco asterisco, né, e ficar fazendo a lógica de salvar os dois no mesmo índice, né? Então imagina que uma hora você vai tentar trocar de lugar a ordem no seu vetor de um mangá por outro. Agora é só trocar o índice. Antes eu teria que trocar no nome dos dois para lembrar que eu tenho que trocar o ano também. Se eu esquecer de trocar o ano, você vai ter o ano errado de 2 mangás que você trocou, né? Então você facilita muito a evitar erro e manter uma lógica. Melhor ainda, você vai ter uma estrutura anime que você basicamente se força, né? E força o programa a falar, olha, o anime tem que ter não só um estúdio, um ano, mas um mangá, sendo que o mangá é uma outra estrutura complexa. E uma coisa muito importante, se vocês precisarem uma hora adicionar coisa no anime ou no mangá, você pode só adicionar na própria struct, que já vai manter essa abstração para tudo que está usando eles, né?
Inclusive aqui, né? Eu faço uma função para imprimir o mangá, imprimir o anime, e eu consigo reaproveitar ela. Então, quando eu vou imprimir o anime, se eu já tenho uma função que imprime o mangá, eu só preciso chamar a função que imprime o mangá, né? E aí, se eu adicionasse alguma coisa extra no mangá, por exemplo, eu vou adicionar uma variável autor, né? Que eu não estou falando do autor dos mangás. Eu não preciso relar em nada que tenha a ver com o anime. Eu não preciso mexer na função de imprimir anime, eu não preciso mexer na função na structure do anime. Eu preciso vir aqui, fala assim, char author 30. E aí eu venho aqui no print e eu falo printf autor. Não vou fazer o resto porque, né? Mangá ponto autor, né? E o que mais precisasse aqui. Então, percebam como é útil isso, galera. Agora que a gente está no final do curso, basicamente, né? É muito importante a gente começar a organizar bem o código, porque os próprios exemplos que eu estou mostrando já são 50, 60, 70 linhas de código, né? A maioria deles agora. E se vocês forem seguir a carreira de programação, né? Cada vez vai ter mais código, né? Então, é normal, mais pro fim da graduação de computação, ou quando vocês começam a mexer código, tem código de 2.000, 3.000, 4.000 linhas, muito mais que isso até, né? 2, 3, 4.000 linhas é um código pequeno até, para uma aplicação real, né? Existem códigos de 80.000 linhas, 100.000 linhas, né? Um jogo muito complexo, um sistema operacional, um banco de dados super grande, né? Então imagina se você não tiver esse nível de organização, de abstração, não tem como, né? Então é muito legal a gente começar a prestar atenção nesse tipo de boa organização do código, de estruturação do código. Não é fácil, tá, galera? Precisa de muita prática, muito treino, como eu falo toda aula quase pra vocês, todo vídeo aqui pra vocês, né? Treinem, né? Vão atrás, façam exemplos simples, projetinho que vocês gostam de fazer, tem ideia de fazer, não precisa ser nada que vai mudar o mundo, né? A gente tá aprendendo ainda. Mas treinem, galera, façam exercícios. Nossa, que ideia legal, como será que faz isso? Vai e tenta fazer. Porque. E tenta fazer direito, né? Isso que é o principal, né? Não faz só funcionar. Faz funcionar de um jeito bom. Faz funcionar de um jeito que você entende o código, que você mostraria para outra pessoa e a pessoa entenderia, né? Pensa assim, se alguém olhar esse código que saiba programar, ele vai entender? Ou eu vou ter que explicar para ele linha a linha o que está acontecendo, né? Faz de um jeito que você consegue modificar depois. O melhor jeito é pensar, o meu eu daqui a um mês vai entender esse código? Se a resposta for não sei, mexe nele. Se for não, com certeza mexe nele, né? Se nem você vai entender o código daqui a um mês, quer dizer que seu código tá ruim, tá? Não tem outro jeito de dizer isso. Seu código tá ruim se você não vai conseguir entender ele daqui a um mês. Você precisa arrumar ele de um jeito que você vai entender, certo? Então, beleza, pessoal. Vou tirar essas alterações aqui. Então, ó. O que acontece com o meu anime, então, agora? Eu vou ter um mangá, né? Então, vou colocar o nome do mangá. É o Konosuba, né? Konosubarashi Sekai ni Shukufuku. O ano 2012 do mangá. E ele virou um anime, né? Então, o anime, ele foi feito pelo Estúdio Dean. E ele saiu em 2016, certo? E o mangá dele, então, é o mangá que eu acabei de declarar. Então, eu consigo atribuir structs a variáveis de struct, só atribuindo mesmo com igual. Então, anime.mangá igual mangá, essa variável mangá que eu fiz. Isso daqui podia ser outro nome, tá? Não precisa ser o mesmo nome da variável. Eu poderia falar, sei lá, que em vez de mangá, a variável do meu mangá é my mangá, né? E aí, então, ó, isso aqui também seria válido, tá? Não precisa ter o mesmo nome, tá, galera? Às vezes, quando a gente tá começando, a gente fica, ai meu Deus, tem que ter o mesmo nome mesmo, e agora, né? Não precisa. É uma variável, e esse nome de variável aqui não tem nada a ver com o nome da outra variável, tá? São duas variáveis independentes. Essa é a variável, o elemento da struct, tá? Aquele elemento que está dentro da struct anime, e esse é uma variável do seu código, da sua main, aqui, né? Global, no caso, porque você declarou ele aqui em cima, mas é do seu código, tá? E aí eu imprimo até o size off, a gente vê, tipo, como que é o tamanho disso, como fica estruturado, né? Eu vou imprimir aqui, pra gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? E aí eu vou imprimir, então, o anime aqui, né? Que imprimindo o anime, ele chama a função de imprimir o mangá. Então, só de imprimir o anime, eu imprimo o mangá, ó. Maravilha, né? Vou rodar. Opa. Esqueci de mudar o que eu tinha mudado aqui pra mostrar pra vocês. Pronto.
Então, olha só, né? Primeiro, imprimir o título do mangá, imprimir o ano, imprimir o estúdio do anime, o ano de release do anime, né? O que tá falando aqui, então? A struct do mangá tem o size of 44 e a struct do anime 80. Tá, vamos ver o que tá acontecendo, então. Deixa eu passar pra cá. Opa, meu OBS pulou pra tela. Aqui, galera, vamos lá. Então, um int 4 bytes, uma string de 40 caracteres, né? 40 bytes. Se eu pegar aqui a minha saída, 44. Size off, tá ok? Meu anime, eu vou ter o mangá, então tem 44 aqui, certo? A gente acabou de ver que esse é 44. Mais 30 bytes pro minha string, né? São 30 chars, char tem 1 byte, 30, mais o ano, que é 4, então 34, certo? E aí, então, eu teria 34 com mais 44, 78 não dá 80. Por quê? Porque ele arredonda para a potência de 2 mais próxima que tem o tamanho de algumas coisas, de algumas estruturas. Então ele deixa um pedacinho aqui nesse bloquinho entre a struct do mangá e as variáveis dele mesmo. Por isso tem essa diferençazinha, tá? Ele vai acomodando para o múltiplo de 2 mais... Múltiplo de 2? Múltiplo de... Calma. Pro múltiplo de 4, se eu não me engano. Tem uma regra específica, eu não lembro agora. Perdão, galera. Preciso olhar como o compilador em si. Mas assim, existe uma otimização de uso de memória que o compilador faz para as structs caberem e você não precisa alocar espaços muito grandes para eles, tá? Eu tô tentando lembrar a regra específica agora, me fugiu da cabeça. Mas se eu não me engano, ele faz blocos com múltiplos de 8, alguma coisa assim. Pra ficar certinho quando ele não cabe bonitinho, múltiplo de 4, alguma coisa assim, pessoal. Acho que é múltiplo de 4. Mas aí fica esse espaço extra, tá? Então, esse aqui é o nosso exemplo. A gente pode ver que a gente tem struct dentro de struct, aninhada, né? Aí, então eu fiz aqui exemplo. Eu posso fazer a alocação dinâmica, obviamente, de structs. Malloc de struct, hein? Agora é legal. O processo é igual a qualquer outra variável, tá? Só precisa colocar o tipo struct. Então, eu vou fazer aqui alocação dinâmica. Eu vou ter o meu mangá. Perceba que eu não declarei nenhuma variável aqui do tipo mangá. Ainda tem meu print, que é igual os anteriores. Não vai ter mudança nenhuma nesse ponto. E eu vou chegar e falar assim, ó. Eu vou ter um ponteiro para o mangá, né? Então, uma struct mangá underline t é o tipo da minha variável, o tipo mangá, que é uma struct. E eu vou ter um ponteiro para ele, asterisco p mangá. Isso quer dizer que é um ponteiro, certo? E eu vou falar, olha, ponteiro de mangá é igual malloc. Olha só. Porém, esse malloc, ele é um ponteiro para um ponteiro de struct. Então, ao mesmo tempo que a gente faz o int asterisco, o char asterisco, o float asterisco, struct mangá underline t asterisco, certo? Um ponteiro para uma struct do tipo mangá, fazendo malloc, né, alocação de memória, de size of um tipo de struct, né, chamado mangá, né, o tipo específico mangá de structs, vezes 1. Só estou liberando um mangá, tá ótimo, né? Eu imprimo o size of, eu vou ver que o size of vai ser da struct mangá, que deve ser os nossos 34, se tudo estiver certo. E aí, o que eu vou fazer é que eu vou copiar o título, então, para falar que é o Kubera, e eu vou falar que saiu no ano de 2010, né? Então eu vou imprimir o mangá e eu vou dar o free, porque lembra, toda vez que fizer a alocação dinâmica eu faço um free, certo? Então a mesma coisa, impressão, vai funcionar tudo como estava antes. Deixa eu fechar o outro exemplo, que eu não tinha fechado, agora eu posso executar. Então vamos lá, olha só. Size of struct 36, então perceba que ele deu aquela arredondadinha que eu estava falando, né? Tem os 30 caracteres, mais o int, só que ele deu aquela arredondadinha pro 36. Pra provavelmente ficar múltiplo de 4, como eu tinha falado, né? Porque 34 não é, múltiplo de 4. E aí, galera, ó, título mangá Kubera, ano de lançamento 2010, normal, certo? Então, alocação dinâmica para ponteiros de struct é a mesma coisa que um ponteiro de qualquer outra variável, só lembrar struct, o nome do tipo da struct e aí o asterisco, a variável, né, que você quer. Então, para declarar o ponteiro, tá, pessoal? Não tem muito segredo.
tirando a parte da struct. E aí, beleza, agora vem aquela parte que eu comentei no começo da aula, né? É um saco ficar digitando struct, tipo da struct, struct, tipo da struct, struct, tipo da struct, né? Em C a gente pode criar apelido para as coisas, não só para struct, para várias coisas, para o que a gente quiser. A gente chama de alias, né, que é um apelido, né? Isso faz com que um tipo seja identificado como um nome diferente. Eu estou mudando, estou falando para o compilador, ó, quando você lê isso aqui, na verdade você está lendo outra coisa. É mais ou menos um define, mas o define é literalmente alterar o texto em tempo de compilação. O typedef, que é isso que a gente vai ver agora, ele identifica com um nome diferente o tipo. Tá? Ele é mais específico para tipos. Tá? Define esse tipo como tal coisa. O define em si, ele pode ser usado para falar, olha, esse número aqui vai ser na verdade essa palavra, essa string na verdade essa palavra. Então ele funciona mais para você definir uma palavra como outra coisa. O typedef para definir tipos especificamente, tá? Mais ou menos isso. Tem algumas diferenças por baixo do pano, mas assim, o uso é mais ou menos esse, tá? Geralmente define você define constantes, você define funções curtas que você quer repetir o tempo inteiro e tal, e o typedef é para definir tipos em si, tá? Então, eu posso usar tanto em time primitivo, sei lá, eu não quero chamar aquele inteiro de inteiro, eu quero chamar aquele inteiro de chave, porque vocês vão, assim, se vocês estiverem fazendo a parte de computação, né, tal, se vocês forem estudar algoritmos e estrutura de dados, né, em estrutura de dados a gente vira e mexe muda o nome, porque, sei lá, nesse código que eu estou fazendo, minha chave é um inteiro, na outra minha chave vai ser uma string, na outra minha chave vai ser um float, né, então a gente às vezes usa isso, tá, tem algumas utilidades, mas para struct é muito útil, muito útil. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Typedef char, C. Né? Então em vez de eu digitar char, eu digito C. Typedef unsigned int, é uma word, porque a gente em computação, se vocês chegarem a fazer organização de computadores, vocês vão ver que word é o nome de 4 bytes, né? Um ponteiro de char, então em vez de eu, por exemplo, ter que ficar digitando char asterisco, eu posso chamar pchar. Toda vez que eu digitar pchar, ele vai entender que é um char asterisco. Ou então eu tenho um campo que eu não quero ficar digitando toda vez char field 50, char field 50. Então, toda vez que eu digitar field, ele já sabe que é 50 caracteres, né? Ou uma struct, que é o que a gente quer. Então, pode digitar typedef struct, passando os vários da struct, coloca mangá underline t. E aí, toda vez que eu digitar mangá underline t, eu sei que é um mangá. Então, ó, C, my char, another char, asterisco, pointer de char, né? Word, my word. Pointer de char 2, porque também é um ponteiro para um caractere. O field, né, vai ser um nome, então eu sei que isso daqui na verdade tem 50 caracteres, é um char de 50 caracteres. E o meu mangá underline t, eu sei que é mangá, então não precisa digitar struct mangá underline t, eu só digito mangá underline t, né? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês, antes de eu falar do nosso ponteiro de file, né? Aqui, olha só. Então o que eu faço? Typedef struct, o título do mangá, o ano do mangá e o tipo que vai ser chamado mangá. Então agora eu posso trocar, né? O que eu fiz? Foi basicamente pegar isso daqui, pegar struct mangá underline t e simplesmente só precisar escrever mangá underline t. Que maravilha, né? Eu não preciso mais ficar escrevendo struct o tempo inteiro. Bem mais limpo o código, bem mais tranquilo, né? Então mangá underline t mangá, eu vou ter uma variável do tipo mangá, que eu vou chamar de mangá, copio o título, atribuo o ano, né? E imprimo. Então, o funcionamento é igual, tá? É só que eu não preciso mais digitar struct porque o typedef me falou, olha, defina essa struct aqui como esse nome aqui. Toda vez que eu digitar esse nome, eu vou falar, é uma struct, blá, 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 tá? Então, se eu rodar aqui, beleza, título do mangá, Boku no Hero Academia, o ano de lançamento 2014, certo? É isso. O typedef é muito bom para deixar o código mais limpinho, mais bonitinho, mais intuitivo, tá? E agora o file, só para terminar, galera. A gente viu ela passar arquivos, a gente viu que o file era uma struct, né? Eu falei para vocês até no vídeo passado, falei, galera, abstrai aí, é uma estrutura de dados complexa. A gente viu nesse vídeo de hoje como ela é, o que é essa ideia de estrutura de dados complexa, né? Então, file é uma struct muito importante, né? É uma struct que lida com tudo que precisa de arquivos, certo? Os conteúdos internos dela não são muito relevantes para a maioria dos programadores, né? Assim, só se você for mexer com muitos detalhes de file, mas vamos apresentar. É assim a struct file, né? O typedef struct file, ela tem um level
que é um short, um tipo short, um token, um size de buffer, uma flag dela, bonitinha, um unsigned, né, de flags aqui, um unsigned shard hold, de um ponteiro dele que é o buffer aqui, o current pointer, se não me engano, que é a posição atual dele na leitura, se não me engano, se ele é temporário ou não, né? Então, aqui tem o que cada um faz, basicamente, né? Então, o membro e o uso, a função dela, o level. Se é preencher ou esvaziar o nível do buffer. O token, se é válido, se o arquivo está válido ou se corrompeu por algum motivo. O size do buffer, como eu falei, né? Como a gente vai ter o buffer aqui, que é um ponteiro, eu preciso saber o tamanho dele, né? Para eu poder ver até onde eu leio ou não. O descritor do arquivo, né, que é basicamente o que a gente usa para identificar ele, é o nome daquele arquivo específico que a gente abriu. Os status dele, flag, se terminou, se não terminou, o EOF, por exemplo, né, se está tudo ok com o arquivo, se é leitura, escrita e tal. O hold, né, ele pega o caractere se não tem espaço, né, no buffer e fala, oh, pera aí, né. O buffer, né, o buffer que a gente transfere os dados, né, o amontoado de dados ali que a gente está transferindo ou não. O ponteiro ativo corrente, como eu tinha lembrado mesmo, o curp é o ponteiro ativo, onde eu estou, a posição do meu arquivo, né? E se é temporário ou não, né? Eles são feitos para serem acessados somente por funções padrões de C, como as da stdio, tá? A alocação de memória dele é feita automaticamente através de funções como fopen. E assim como a liberação de memória após a chamada do fclose, né, ele cuida disso por dentro dos planos, tá? A biblioteca do C que cuida para isso. E além disso, né, o stdin, stdout, o stdr, que a gente viu no vídeo passado, são desse tipo file, né? Por isso que eu falei para vocês, eu consigo usar fprintf, fscanf, fgets, fputs, qualquer função da família dos files com a entrada padrão, saída padrão e o erro padrão, né? O stdr é a saída de erro padrão, que é uma saída diferentezinha só para indicar erros, né? Então, voltando ao exemplo que a gente viu lá passada até, né, reprisando ele aqui, que era aquele arquivo com a fala do Eisen lá do Bleach. Então, eu tenho um buffer, né, de caracteres de tamanho 100, eu tenho o ponteiro para o meu arquivo aqui, que é struct do tipo file, ó, isso daqui é uma struct, agora a gente sabe o que é a struct e como ela é por dentro. Se eu tento abrir, né, se retornou um ponteiro nulo, quer dizer que não conseguiu abrir, teve um erro. Se não, enquanto eu não achar o fim do arquivo, então, ó, o FOF é uma função que pega aquela flag, né, das flags dele, a flag de fim de arquivo. Enquanto eu não achar essa flag de fim de arquivo, ela não for levantada, né, eu não falar, ó, cheguei no fim do arquivo, eu vou dar um fget, né, ler o buffer, e aí, tipo, essa função vai usar aquele buffer interno, você pode ler, você não pode ler, e todas aquelas coisas que a gente não sabe, abstraiu tudo. Então, legal de função, galera, legal de uma struct bem feita, é que você consegue abstrair para o usuário. A gente não precisa entender como o arquivo está lendo as coisas para a gente só está usando, né? Isso é uma coisa muito legal, que nos próximos semestres, aí, conforme vocês forem estudando mais programação e tal, vocês vão aprender melhor como lidar com isso, como fazer coisas assim, isso é muito legal. E o fputs também, não precisa saber como que ele vai imprimir as coisas. O stdout é um ponteiro, né, de arquivo, a gente sabe agora. E a gente fecha o arquivo e ele lida com toda a liberação de memória e tal. Então, rodando o exemplo, né, de novo ele vai imprimir aquela frase que ela imprimiu na aula passada que eu mostrei pra vocês, né. Então, agora a gente sabe que ele é um ponteiro. Só trouxe ele de novo aqui para lembrar, a gente fez uma revisãozinha rápida de arquivos, né, bem rapidinho. Então, o fopen é responsável por abrir um arquivo, né? File name é o nome do arquivo, retorna um ponteiro file, tem os diversos modos de abertura. O fof, né, que é a string de dados, é uma função que retorna zero enquanto o fim do arquivo não é encontrado, né? Esse fim é representado pela macro, EOF, que a gente comentou lá passada. O fgets, que eu passo uma string, o número de dados e a string que eu estou lendo, né? É uma função utilizada para um vetor de chars str do arquivo string até um número máximo determinado de caracteres, que é o num. O fputs é uma função que escreve uma string str para um arquivo string. O fclose fecha o arquivo string e libera a memória, né? Lembrando disso. E essas são as referências da aula de hoje, galera. Então, basicamente esse é o último conceito, assim, de programação, como posso dizer, da linguagem mesmo, sei que a gente vai ver, né? Tipo, coisas inerentes a linguagens de programação, coisas que a gente programa mesmo, tem que aprender coisas novas do curso, certo? Então, com isso, galera, vocês basicamente sabem programar C e vocês sabem o básico para aprender outras linguagens, pelo menos
as linguagens que a gente chama de estruturais, né, que são parecidas com C, então C++, Java, Python, mais ou menos Python, ele usa outro paradigma funcional, uma outra conversa separada. Mas assim, a boa parte das linguagens, C Sharp, né, tal, vocês conseguem já ter um bom entendimento de como elas funcionam a partir daqui. Claro que existe, por exemplo, o paradigma de orientação a objetos, que é como a gente vai ver em C++, em Java, C Sharp, Python, né? JavaScript também usa um pouco hoje em dia, que, por exemplo, é um paradigma diferente. Tem o paradigma funcional, que eu citei há pouco, que o Python também pega um pouco essas ideias, né? Mas, de modo geral, todas elas têm um tanto de estrutural e você consegue fazer programas totalmente estruturais, basicamente, com C++, Java, C Sharp e afins. Então, vocês conseguem entender essas linguagens a partir daqui, tendo um bom entendimento de C e com um bom entendimento de uso de memória, que inclusive você nem precisa muito nas duas linguagens, mas que vão te fazer um programador melhor se você entende como isso está sendo usado, né? Você entende o que elas estão abstraindo para você, o que elas estão fazendo por baixo do pano, por mais que você não precisa saber de cor, mas você entender esse conceito é muito importante, né, galera? Então, com isso daqui a gente termina esses conceitos. A aula que vem vai ser sobre recursão. Recursão é um jeito de programar, digamos assim, que a gente usa, que resolve muito bem alguns problemas e é muito importante a gente aprender. Então é bem legal, que vai ser mais sobre o uso da programação agora que vocês, digamos assim, sabem programar. Claro que quanto mais vocês estiverem treinando, mais vocês vão saber programar, né? Eu espero que com as aulas, com esses vídeos, vocês consigam ter aprendido o básico de programar, mas eu não consigo fazer milagre por vocês, né? Se vocês não estiverem treinando, se vocês não estiverem praticando, se vocês não estiverem fazendo exercício, fazendo código, resolvendo problema, botando tudo isso aqui que vocês estão aprendendo para praticar, não dá para vocês entenderem direito de programação, tá? Então, aula que vem a gente vai ver mais esse paradigma e na última aula eu vou fazer mais exemplos, tentar revisar tudo, fechar bem o conteúdo com vocês, que aí no vídeo 15 a gente meio que termina aqui, né, o conteúdo dessa disciplina aqui de laboratório de introdução à ciência da computação. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Até!